Os próximos 30 minutos serão sobre o reconhecimento de ritmos no monitor e a desfibrilação. Essa apresentação tem por objetivo preparar os colegas clínicos do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas que estão participando do curso de atendimento padrão da parada cardíaca dentro ou no período da Covid-19. Até atualmente, não se desenvolveu, do ponto de vista terapêutico, nada tão efetivo quanto a desfibrilação. Observem, se vocês entrarem no Google e digitarem NNT desfibrilação, vocês vão achar este valor de 2,5. A cada 3 pessoas tratadas, uma vida é salva. Nem a vacina da varíola, perdão, a vacina da varíola sim, só que a vacina da varíola não é terapêutica, ela é profilática. O paciente tem pulso? Não. Então, ele está em parada cardíaca. Se ele está em parada cardíaca e se ele tiver, digamos assim, a sorte de estar em fibrilação ventricular, nós podemos desfibrilar. Como? Este é o aparelho, um cardioversor. Tá? Esse aparelho faz 4 coisas. Ele monitora, ele desfibrila, também cardioverte e também tem marcapassos transcutâneo. Nessa apresentação estaremos trabalhando com a monitoração e com a desfibrilação. Primeiro é ligar o aparelho. Então, aqui na chave número 1, a gente liga e seleciona a energia que vai utilizar. Não deixem o botão de sincronismo habilitado. Vejam, se o sincronismo estiver habilitado e o paciente fibrilado, o choque não vai sair. E o problema não é que o aparelho esteja estragado. A falha está na outra maquininha. Tá? Essas são as pás manuais. À esquerda, a gente está vendo uma pá manual com o eletrodo para adultos. E à direita, a pá manual com eletrodo para crianças com menos do que 10 quilos ou aproximadamente 1 ano. Se vocês não tiverem alternativa nenhuma e precisarem desfibrilar um bebê, uma criança com menos do que 1 ano, vocês ainda podem usar, em última análise, o eletrodo de adulto, uma na frente e outra atrás. Mas jamais vocês deveriam usar um eletrodo de crianças num paciente adulto. Por quê? Porque quando a gente usa o eletrodo de crianças, o choque fica limitado a 50 joules. E 50 joules para um adulto em fibrilação pode, eventualmente, levá-lo para um quadro de assistolia. E vejam, de certa forma, a fibrilação ventricular é bom. Tá? É bom porque o choque de desfibrilação ele é efetivo em 95% das vezes e até 50% das vítimas em parada cardíaca, nós vimos lá na RCP de adultos, até 50% da parada cardíaca no pré-hospitalar, se forem bem atendidos em velocidade adequada, podem ser salvas. Mas da sistolia, não. Tá? A sistolia tem um prognóstico muito reservado. Vejam, o que essa imagem está nos dizendo? Que as pás, os eletrodos, além de aplicar choque, eles sabem ler. Uma imagem pode valer mais que horas de leitura. As pás servem para aplicar choques, mas também sabem ler. Como assim? São 2 funções independentes. Uma, aplicar choque, outra, servem para monitorar. Claro que essa monitoração ela é grosseira. Ela serve apenas para definir se o ritmo é chocável ou não. E quando que nós usamos o recurso de monitorar com as pás? 2 pontos. Exclusivamente quando o paciente chega na emergência do pronto-socorro parado, os colegas iniciaram a RCP e não dá tempo, porque isso demanda algum tempinho, né, de colocar os eletrodos de monitoração para monitorizar em D2, derivação 2, entende? Neste
E exclusivamente neste cenário é que nós encostamos as pás, com gel condutor, é claro, e observamos se o ritmo é chocável ou não. Depois, nunca mais. Aqui tem um ponto importante. É importante para aplicar choque e para ver ritmo com as pás que nós usemos gel condutor de eletricidade, né? De forma generosa, mas não exagerada, porque também não pode ficar um monte de gel lambuzando todo o tórax de um paciente que já está suado, água mais eletrólitos, condução de eletricidade, mais gel condutor de eletricidade, e daqui a pouco o choque passa de uma pá para outra, sem passar por dentro do tórax, que é por onde ele deveria seguir o seu caminho, os elétrons, né? Mas vejam bem, pode-se usar, já que não temos gel condutor de eletricidade, álcool gel? Não, por motivos óbvios. Mas dá para usar gel de ultrassom? Não. Dá para usar KY? Não. Tudo isso vai atrapalhar. E, além de atrapalhar, no caso do álcool gel, vocês podem incendiar a sala. Então, assim, ó, tem que ser gel condutor de eletricidade, né? Tem que ser gel condutor de eletricidade. Aqui são os eletrodos adesivos, eles são mais seguros, tá? Mas eles são mais caros, porque eles são descartáveis. Um joguinho desses custa em torno de 500, 600 reais. Realmente o choque com os eletrodos adesivos é mais rápido e mais seguro. Tá? E sobre a monitoração? Vejam, nós temos duas possibilidades. Ou o aparelho que vocês têm segue o padrão ABNT, se for, ou então ele é importado dos Estados Unidos, a gente vai falar sobre o padrão americano. Primeiro, o padrão ABNT. O padrão ABNT é bem simples. Tá? Como é que a gente coloca os eletrodos? Tá? Quando a gente está monitorando com 3 vias. Tá? Às vezes a gente monitora também com 5 vias. Aí depende do aparelho e do cabo que vocês estão usando. Mas ABNT 3 vias. Vermelhinho no ombro direito, embaixo da clavícula, ali no ombro direito. Tá? E o Brasil do lado do coração. O sol fica em cima e a grama fica embaixo. Tá? O amarelinho, vai lá em cima, tá? No ombro esquerdo, abaixo da clavícula, né? Este vermelhinho aqui, ele tem que cuidar porque tem que ficar bem em cima para não atrapalhar o eletrodo que vai ser colocado aqui. Mas o mais importante de todos é que o verde, ele vai na linha médio axilar, abaixo da altura do ictus. Por quê? Porque não pode atrapalhar o outro eletrodo de choque que eu vou colocar aqui. Tá? E o padrão americano? É white at right, o branco à direita, e a fumaça, smoke over fire. Tá? Fumaça em cima do fogo. No inglês ele meio que rima, né? Bom, aqui está a descrição, ó. O branquinho, a derivação branca vai para a direita, fica então lá no peito, logo abaixo da clavícula. A derivação vermelhinha fica nas costelas, sendo que ela vai na linha médio axilar, abaixo do ponto onde se espera que esteja o impulso, o ictus, né? E o esquerdo, então, vai no ombro esquerdo. Quando vocês chegam na cena, o paciente fala, se ele fala, tem pulso. Em princípio, se a pessoa está falando, ele tem pulso. Nós não estamos lidando com zumbis. Tá? Então, se tem pulso, ele tem pressão. Nós vamos monitorar. O que é monitorar? Pressão arterial, eletrodos em D2 e ciclano. Coloca o oxímetro para nós. Tudo assim, sempre chamando pelo nome. Ele é grave? Bom, se for grave, nós vamos colocar oxigênio, conforme a oximetria, e garantir uma veia. Opa, peraí que eu tenho que selecionar aqui. Garantir, ué? Não está aparecendo, vamos botar o pretinho. Garantir uma veia, tá? Então, move, monitora, já está, né? Bota o oxigênio conforme necessidade, conforme a avaliação clínica e oximétrica. Pega uma veia, ninguém faz nada em doente grave sem uma boa veia, e examina esse paciente, conforme faz um eletrocardiograma. Tem situações em que não dá tempo de fazer eletrocardiograma. Então,
Vocês chegam na cena. Gente, sem estresse. A coisa é bem simples. Se eu falar, vocês têm que conectar os eletrodos em mim, selecionar D2 no monitor, pegar o cabo do oxímetro, deixá-lo no meu dedinho e aferir a pressão arterial no braço que não tem fístula nem acesso. Bom, então, por outro lado, o paciente chega no pronto-socorro, fala? Não. Bom, pessoas, agora, quando eu parar de falar, daí me façam o favor. Confirmem que eu não respondo nada. E digam alto: gente, acho que ele parou. Prepara o desfibrilador e ajuda aqui. Aqui vocês têm um coração funcionando normalmente. O estímulo sai lá do nó sinusal, passa pelos átrios, segura um pouquinho no nó AV e depois se espalha pelos ventrículos e os ventrículos se contraem como se fosse uma mão ordenhando o sangue, porque o sistema de His-Purkinje conduz rapidamente. É isto que aparece no monitor. Nós temos aqui atividade elétrica organizada no monitor. Nós estamos monitorando em D2, dá para ver claramente. Nós temos uma frequência cardíaca de 80 e aqui nós temos o ritmo sinusal do nosso paciente. Agora vamos observar, cuida. Olha só, está fibrilado. Demos um choque. Ó, saiu organizado. A atividade elétrica sinusal funcionando normalmente. Tá? Viram então a fibrilação ventricular como que é de verdade? Aqui está ela no monitor. É o caos elétrico, vocês compreendem? O caos elétrico. Nada tem padrão, nada se repete, mas existe atividade elétrica. Existe atividade elétrica. Só que ela está caótica. Ele tem pulso? Não. Então, ó, caiu no banheiro, passaram-se uns 5 minutos, ninguém fez nada. Passaram-se 8 minutos, ninguém fez nada. Vai afinando, tá? Até que vai acabar morrendo. Então, até aqui ainda tem alguma chance. Tá? Este também, este tipo de atividade elétrica, que a gente chama de uma taquicardia ventricular, se não tiver pulso, a gente desfibrila, igual. E da mesma forma, esta outra atividade, que também é uma taquicardia ventricular, não é uma taquicardia, é uma taquicardia ventricular irregular, a gente está vendo, né? Mas na ausência de pulso, choque de desfibrilação direto para esse paciente. Tá? E na presença de pulso também, né? Porque o ritmo está irregular. Tá? O tratamento é o mesmo. Tá? Então, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, do ponto de vista prático, o tratamento é a mesma coisa do ponto de vista elétrico. Em seguida, nós vamos comentar alguns aspectos importantes. Vejam, aqui está o nosso cardioversor. Vocês olham para ele, está escrito no painel. A coisa é bifásica, é um negócio mais moderno, então vocês vão poder usar energias menores. Tá? Primeiro passo, seleciona a carga, tá? Passo número 1. Próximo passo, 200 joules no caso. Próximo passo, carrega, aperta aquele botãozinho ali ou aperta na pá. Aquele botão do painel tu usa se tu estiver trabalhando com eletrodo adesivo. O botão da pá tu usa quando estiver trabalhando com pás manuais. Terminou de carregar o aparelho, tá? Avisa quem está coordenando, olha, o choque está pronto. E ele vai dizer, então afasta todo mundo, vou aplicar o choque. Se ele apertar este botão aqui no painel, ele aplica o choque. Ou, se vocês apertarem os dois botões em ambas as pás neste modelo, ele também vai aplicar o choque. Tá? Aqui estão os botõezinhos das pás que eu comentei antes. Tá? Não esqueçam, esses 3 passos universais da desfibrilação, eles são universais. Tá? Então, primeiro, número 1, seleciona a carga. Se vocês não selecionarem a carga, o aparelho não vai conseguir carregar carga nenhuma. Nós estamos trabalhando com um aparelho manual, ele não é automático. Tá? Então, seleciona a carga, carrega,
carrega o capacitor e aplica o choque. Aqui é que ele vai entregar o choque. Aqui que é basicamente aqui que é o perigo. Bom, este botãozinho aqui onde diz Sync não pode estar piscando. Ele tem que estar desabilitado, o botãozinho, né? E ali é o mostrador no painel, tem que estar desabilitado. Onde que eu posiciono os eletrodos manuais para aplicar o choque? Uma das pás, ela vai aqui, à direita do osso externo e abaixo da clavícula. E a outra pá tem que ir à esquerda do mamilo. Na verdade, ela vai na altura da linha axilar média, o centro dela, na altura da linha axilar média, à esquerda do mamilo, na altura do quarto, quinto espaço intercostal esquerdo. Tá? Um erro comum é colocar esta pá muito próxima desta daqui. E aí o risco é que a energia pode passar assim, pela pele, de uma pá para outra. Fundo amarelo. Então, em tempos de Covid, se a gente precisar atender um paciente no hospital que está entubado em ventilação mecânica em posição prona, ou seja, decúbito ventral, tá? E for arriscado virar esse paciente para colocá-lo na posição clássica de resgate, ainda assim existe a possibilidade, com tosse, existe a possibilidade de irmos realizando compressões torácicas externas na altura entre a sétima e a 10ª vértebra torácica e colocarmos os eletrodos, um eletrodo anterior no pré-córdio e o outro eletrodo entre a escápula e a linha média, evitando de colocá-lo em cima do osso, porque o osso naturalmente vai bloquear a passagem da energia. Podemos aplicar choques de desfibrilação tranquilamente nessa posição. Essa posição anteroposterior ela é utilizada em outras situações, para cardioversão, se usa também em crianças, em bebês, enfim. E essa é uma alternativa para a gente realizar aqui no paciente com a COVID. Os aparelhos mais modernos, eles têm um indicador, um LED, que mostra se o contato está bom, tá? Então, aqui, ó, da direita para a esquerda, vocês estão vendo contato ruim, vai apertando, vai apertando, vai apertando. Antigamente a gente aprendia a apertar com um peso de 13 quilogramas força, ou seja, a mesma força que a gente faz para levantar um botijão de 13 quilos vazio, botijão de gás, é a força que a gente deveria exercer para diminuir o quê? Noção básica de física elementar de ensino médio. A impedância, a resistência elétrica à passagem dos elétrons. Porque aqui, entre uma pá e a outra, serão gerados 1.500 volts de diferença de potencial, de voltagem. Mas então, não vai torrar o paciente? Não, não vai torrar o paciente. Por quê? Outra noção de física elementar. Porque esse choque é aplicado num intervalo de 4 a 5 milissegundos. Tá? Então, um tempo muito curtinho. Mas é claro que vocês têm que apertar as pás e têm que usar gel condutor para não queimar a pele do paciente. E esta imagem, o que ela está mostrando? Essa imagem mostra o conceito moderno do choque bifásico, quando nós começamos a chegar perto de uma efetividade de 95% de chances de reverter um coração que está em ritmo de fibrilação para um ritmo sinusal. Por quê? Por que isso acontece? Porque os cientistas, os biocientistas, descobriram que se nós começássemos a mandar o choque
e interrompêssemos o fluxo no tempo, na metade do tempo, lá nos 20 milissegundos, e invertêssemos a polaridade. Por falar em polaridade, as pás podem estar invertidas, não tem problema. Para aplicar o choque não vai fazer diferença nenhuma. A única questão é que se o paciente tivesse um ritmo organizado e vocês estiverem com a pá do ápex no externo e a do externo no ápex, os QRS ficam de cabeça para baixo, é só isso. Tá? Mas o choque não tem problema nenhum. Tá? Então esse que vocês estão vendo aqui é o choque bifásico. E aqui é o painel que vocês precisam observar quando vocês aplicaram o choque. Tem que aparecer isso aqui, ó, choque aplicado. A gente vai ver a pessoa se contrair, né? Mas o boneco não se contrai. Então, durante o curso, vocês têm que estar atento ao sinal sonoro do aparelho, que indica que o choque foi aplicado, que a energia foi entregue, e tem que aparecer no painel o choque aplicado. Então, quem está coordenando o atendimento padrão da parada cardíaca tem que estar de olho no monitor, tem que estar prestando atenção nessas informações. Muito bem. O slide ficou com fundo amarelo porque trataremos de um assunto um pouco mais específico da COVID. Durante a parada cardíaca, se o clínico observar no monitor esse traçado, o primeiro passo, naturalmente, é desfibrilar o paciente. Se, entretanto, o paciente foi entubado e aí nós formos para a segunda checagem de ritmo e este traçado permanecer, o clínico terá que atentar para um aspecto que é o seguinte: ele está frente a uma TVSP, uma taquicardia ventricular sem pulso. Mas não é qualquer taquicardia ventricular sem pulso. As pontas estão para baixo, tem um nó, e as pontas viram para cima. Então, isso foi descrito pelos franceses, é por isso que o nome é Torsades de Poix. E o traçado assim sugestivo de uma torção das pontas faz com que o clínico considere a possibilidade de usar outro antiarrítmico que não o antiarrítmico tradicional, que seria a mildarona. Por quê? Porque a mildarona age aumentando o intervalo QT. E este típico específico de taquicardia ventricular, a torção das pontas, taquicardia ventricular, não deixa de ser uma taquicardia ventricular polimórfica, mas é que a gente está na parada cardíaca, né? Então, dentro da parada cardíaca é uma TVSP. Mas esse tipo específico de traçado, ele acontece quando o paciente tem um QT longo. E a droga alternativa, o antiarrítmico de escolha, que é específico para a torção das pontas, é o sulfato de magnésio. Mas então, para usar o sulfato de magnésio, o clínico precisa ter certeza que ele está frente a uma torção das pontas. E para termos essa certeza, nós precisaremos analisar o eletrocardiograma em ritmo sinusal, antes da parada cardíaca. O eletrocardiograma quando o paciente chegou, se houver, é claro, né, no prontuário. Nesse caso, o clínico vai começar analisando a AVL. Por que AVL? Porque a AVL não tem onda U. Não tem onda U. É difícil da gente ver onda U em AVL. E a onda U, obviamente, poderia atrapalhar a estimativa da duração do intervalo QT. Então, olhando em AVL, o clínico poderá fazer uma estimativa do QTC, do QT corrigido, para ver se ele está aumentado. E observa o seguinte, vejam, aqui nós temos um intervalo QT normal, tá? Aqui está ele, ó, intervalo QT normal. E ele observa, no caso do nosso paciente, que o intervalo R, estão acompanhando, ó, o intervalo
R, R. Tá? Aqui está ele, ó. Tá? O intervalo QT, que aqui está ele também, ele ultrapassa, estão acompanhando? Ó? Intervalo QT. Ele ultrapassa, o tamanho dele é maior do que a metade do intervalo RR. Isso indica para o clínico que o intervalo QT corrigido, o QTC, está provavelmente aumentado. E qual a implicação prática disso? Eu não vou usar a mildarona. Por que eu não vou usar a mildarona se eu precisar usar um antiarrítmico, se não reverter no primeiro choque? Porque a mildarona age aumentando o intervalo QT. E todo clínico experiente sabe isso. Nesse cenário, o antiarrítmico de opção ou de escolha é o sulfato de magnésio. Bom, saindo então dos ritmos chocáveis, tá? Nós temos agora este traçado, que nós temos uma atividade elétrica organizada no monitor. Então alguém poderia pensar, então esse paciente está bem. Provavelmente, mas não necessariamente, tá? Tem pulso? Não. Opa, mas como é possível uma atividade elétrica organizada no monitor e não ter pulso? Muito fácil. Basta o paciente ter um pneumotórax hipertensivo, importante, grave, ter uma varize de esôfago que sangrou de repente, compreendem? Um choque hipovolêmico muito marcado, o paciente pode ter a atividade elétrica organizada no monitor e não ter pulso, não ter pulso. Isso se chama AESP. Às vezes, esse é o ritmo quando o paciente estava fibrilado, tu vem dando choque, 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 usou antiarrítmico, agora ele saiu depois do terceiro, quarto choque, e aí tu olha, mas só que tu vinha esperando um ritmo chocável, então tu estava com o teu aparelho carregado. O que quem coordena o caso deve falar? Vejam bem, exatamente isto. Tá? Ele esperava um ritmo chocável e aparece uma atividade elétrica organizada. Ele diz assim, ó, primeira coisa, fulano anula o choque. Ciclano, compressões. Tá? E agora ele vai começar a pensar. Tá? Pessoal, revisa o pulso, tá? Vê que não tem pulso, neste caso ele tem que ver, tem que checar o pulso, vê que não tem pulso, nós temos a atividade elétrica organizada no monitor sem pulso, a ESP. Vamos revisar os 5 Hs e os 5 Ts. Vai atrás. Por outro lado, se na hora de verificar o ritmo o monitor mostra esse traçado, até parece uma linha reta, mas não é exatamente uma linha reta, né? O termo correto seria uma linha isoelétrica. Mas, para simplificar, a gente chama de linha reta. O que vamos fazer, então? Primeira coisa, apareceu a linha reta no teu monitor no meio da parada, se tu vinha com choque carregado, a primeira coisa que tu vai fazer, fulano, anula o choque. Ciclano, segue as compressões. Tá? E aí? Pergunta para quem está na terapia elétrica, né? O coordenador pergunta: tá em D2? Vamos checar os eletrodos. Porque às vezes alguém mudou e ele passou para monitorar nas pás e tu está tentando ler em D2 e em D2 aparece uma linha reta, porque as pás estão sendo seguras no ar. Compreende? Tá? Então, está em D2? E aí ele vai olhar ali e vai dizer assim, não, está em paz. Então passa para D2, homem, nós já estamos com os eletrodos posicionados. Tá? E aí vai aparecer a fibrilação para você aplicar o choque. E os eletrodos, às vezes soltou um eletrodo. Nós temos que verificar isso. Soltou um eletrodo, fica uma linha reta. Alguns aparelhos mostram uma linha tracejada, já é um recurso para ajudar o incauto a reconhecer que, na verdade, o doente não está morto, soltou um eletrodo, ele pode estar fibrilado e vocês têm que reconhecer isso. Tá? É a famosa cagada. Então, é aquela sequência, aquele protocolozinho da linha reta. Cagada. Cabo, ganho, dá. Derivação. Tá?
Então, o protocolo da linha reta, cabo, ganho, derivação. Tá? E aí, quando a gente aumenta o ganho, a gente aumenta o grau assim com que o aparelho está amplificando o sinal elétrico do paciente, aparece uma fibrilação fininha, que antes era uma linha reta. Vai levar choque, merece choque. O paciente tem pulso? Não. Nós podemos ter três coisas, tá, pessoal? Podemos ter fibrilação ventricular, podemos ter atividade elétrica sem pulso e podemos ter linha reta no monitor, que a gente vai confirmar para ver se é de fato uma. Então é isso. Essa é a nossa principal referência, vocês obtêm na internet de graça e a gente se despede, né? Até a próxima apresentação.